Contato Celebração. Bem-vindo a este momento nosso, quando procuramos manter um certo contato entre nós. Estamos numa experiência difícil para nós como crentes, porque não podemos cultuar ao Senhor como seu povo, sua igreja redimida em Cristo Jesus. É um momento em que o verdadeiro crente sente saudades da igreja, saudades da comunhão que ele não encontra em nenhum outro lugar. Mas aqui estamos nós com a tecnologia, enquanto esse tempo perdurar, mantendo-nos em contato como irmãos em Cristo Jesus. Para onde olharíamos num momento como esse, um momento de incerteza, um momento de questões, um momento de ansiedade, quem sabe, medo? O crente sempre olha para a palavra de Deus. A igreja de Jesus Cristo se volta para a palavra, a fonte de direção para todo e qualquer momento. Luz para o meu caminho é a palavra do Senhor, conforme o salmista diz. Então, vamos ler no Salmo 46, palavra de Deus para este momento da sua vida, da vida desta igreja. Salmo 46. Ouça a palavra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas o Salmo diz também, versos 4 e 5, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Chesterton foi um pensador britânico, cristão, profundo, escreveu diversas obras, falecido em 1936. Ele escreveu uma obra chamada Ortodoxia, outra O Eterno Homem, e ele fez uma colocação uma vez da seguinte forma: tenho sempre pensado na vida como uma história em primeiro lugar, e
se há uma história, há um narrador. Tenho pensado na vida como uma história, em primeiro lugar. E se há uma história, há um narrador. A sua vida, a vida de todo ser humano, é como uma história, ou é uma história, na verdade. A história mais real que você pode experimentar é a sua própria história. Mas qual é a sua história? Qual é a sua narrativa? A história tem um começo, a história tem um fim. E acima de tudo, então, como diz Chesterton, há um narrador. Mas a sua história não tem um narrador? Seria você o seu próprio narrador? Seria mesmo? Você pode determinar o início da sua história, o dia do seu nascimento? Você pode? Você pode determinar o dia da sua morte? Certamente que não. Mesmo diante da opção do suicídio, há uma série de circunstâncias que fogem ao seu controle. Enfim, a questão diante do ser humano, diante de mim e você, é: qual é a minha história? E antes, qual é o narrador da minha história? Quem está sobre toda a minha história? Dirigindo, conduzindo, aqui está o salmista. O salmista toca neste Salmo 46 essa questão da história nossa. Ele diz, no meio das colocações que falam das incertezas da natureza, as incertezas dos governos, dos sistemas humanos, do sistema econômico, de saúde, em meio a toda essa incerteza, ele coloca o seguinte, versos 4 e 5, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Então, no meio deste salmo turbulento, o salmista introduz esse oásis que fala desta cidade maravilhosa. Ele se refere, primeiramente, a Jerusalém terrena, física, concreta. Lá estava o templo, a presença do Senhor, por isso Jerusalém, essa cidade era especial. E o profeta Ezequiel fala que essa presença de Deus é que tornava Jerusalém excepcional, inviolável. Se Deus está na cidade de Jerusalém, não há turbulência que possa afetá-la. Mas o profeta também diz que esta presença de Deus poderia ser retirada um dia. E nós sabemos que Jerusalém, muito depois desse salmo ser escrito, provavelmente foi arrasada pelo Império Babilônico. Então, Jerusalém física, concreta deste mundo, é, na verdade, apenas um símbolo, um tipo que aponta para uma outra Jerusalém. Aquela Jerusalém que encontramos em Apocalipse 22. E lá também fala do rio, o rio de paz que sai e flui da presença de Deus. Assim como havia também esse simbolismo na Jerusalém terrena, ou há até hoje, a fonte de Gihon indo para o poço, o tanque de Siloé. Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade que não pode ser abalada, porque ali está a presença do Senhor. Então, uma cidade que não pode ser abalada. Lá não se conhece, nessa Jerusalém, montes tremendo, nem águas se perturbando, e nem mesmo as nações bramando, e guerras e sistemas falindo, porque ali habita o Senhor. Narrativa, história.
tem um começo e tem um fim, um destino. E exige um narrador. E o narrador é que faz toda a diferença da história. Ele escreve a história. Qual é a história da sua vida? Para o crente em Cristo Jesus, o destino é a Jerusalém celestial, onde a presença de Deus habita eternamente. Então, enquanto você caminha neste mundo, nesse momento especial, quando eu e você somos colocados, somos lembrados da incerteza das coisas deste mundo, de como coisas que pareciam tão seguras e da noite para o dia se foram, coisas que se abalam. Precisamos lembrar que vivemos uma narrativa escrita por alguém que é sobre tudo isso, diz o salmista. É sobre tudo isto, é maior do que as nações, os sistemas humanos, é maior do que a natureza e as suas turbulências, até mesmo muito maior do que um vírus. E ele escreve a nossa história, e a nossa história leva-nos a finalmente uma estabilidade eterna na Nova Jerusalém, segundo o Apocalipse. Esta cidade que, sim, definitivamente não pode ser abalada. Não pode ser abalada. E ali corre um rio que alegra aquela cidade. Não coloque neste mundo a sua Jerusalém, meu irmão. Enquanto caminhamos neste mundo, debaixo do cuidado, da direção de Deus, não nos esqueçamos que é um mundo onde os montes se abalam, o vírus mexe, e os sistemas podem ruir. Lembre-se, não haverá Jerusalém definitiva neste mundo. Aguardamos, sim, esse maravilhoso final, lá na cidade de Deus, quando então nada disso mais, nada mais de tribulações haveremos de enfrentar. Então, organize a sua história. Organize a sua alma, alinhando com a sua história. Deus em Cristo, seu narrador, te amou. Em Cristo, com perdão absoluto e pleno. E você é dele para todo sempre. E você já tem o seu lugar reservado na Jerusalém celestial. Coloque os seus olhos nessa Jerusalém. Esse é o fim que o crente busca. E somente ali haveremos de encontrar a paz. E sabendo então que Deus é o narrador e Ele tem essa Jerusalém, essa cidade maravilhosa para nós, longe deste mundo conturbado, é que podemos viver neste mundo ouvindo a voz dEle. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou aquele, o Altíssimo, segundo este salmo mais elevado, que está sobre toda a história, inclusive a história da sua vida. E diz, então, o salmista, que esse Deus tem uma Jerusalém para nós. Aquietai-vos. Vamos orar. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu amor imenso em Cristo Jesus, que nos alcançou com poder, nos resgatando das nossas estultícias, das nossas Jerusaléns terrenas, tão incertas, e nos colocou no teu reino, destinados para a Jerusalém celestial, a tua morada. Louvado seja o teu nome por essa obra maravilhosa. Obrigado, ó Deus, porque podemos saber que no mundo incerto e conturbado, é o Senhor quem escreve a nossa história e escreveu já o final e um final glorioso. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, nesse tempo desafiador para nós, fortalece a nossa fé, a nossa alma. Ó Deus, que esse tempo de incerteza nos leve para mais perto de Ti. Nos firme mais o nosso coração na verdadeira história das nossas vidas. E possamos caminhar na Tua presença aqui, aguardando o maravilhoso final, a Jerusalém eterna.
Ensina-nos, Senhor, então, a nos aquietar na Tua presença. Olha para o meu irmão, minha irmã, Senhor. O Senhor sabe como está o coração de cada um. Visita com a Tua graça. Fortalece, Senhor, a fé. E dá a cada um a condição nestes dias de se aquietar na Tua presença. Livra, Senhor, de toda ansiedade, de todo medo. Cuida de cada coração. Assim nós pedimos em Cristo Jesus. Amém e amém. Lembre-se, temos um novo contato no domingo, às 19 horas. Lembre-se de orar pela igreja e estar em contato. Não perca a sua comunhão espiritual e, inclusive, ajudado por esta tecnologia, nosso contato de reflexão. E ore pela igreja. Fique em contato com a igreja em oração também. Tempo de desafio para a igreja, mas que Deus esteja tratando cada irmão, cada irmã. Ore pelo seu irmão, talvez envie uma mensagem de encorajamento e fé, um verso das Escrituras, e ore pela igreja, que possamos, pela graça de Deus, retornar muito mais fortes, valorizando mais a igreja, depois de um tempo em que fomos impedidos de estar com ela. Enfim, que seja um tempo de crescimento para esta igreja. Ore pela igreja e lembre-se do seu ofertar. Seja fiel no seu ofertar. Estamos já nos últimos dias de março. Precisamos honrar todos os nossos compromissos como igreja. Não podemos envergonhar o nome do Senhor. Então, cada um de nós fazendo a sua parte, faça o depósito, faça uma transferência bancária, um TED, enfim, faça a sua oferta fielmente. Deus te sustentou neste mês. Expresse a sua gratidão, expresse a sua fé. E fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Pai, a Ti o meu viver entrego, humildemente eu te peço. Vem ser comigo, meu Senhor. Tentei ser forte, mas eu já falhei. 1000 vezes já me perguntei por quê? Se tudo é tão frio, se o sol já eu nem consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Às vezes é cortante, vem visitar-me a todo instante. Bem junto a ti eu quero estar. Meu Pai, talvez não saiba nem pedir, mas vem com teu amor ouvir é tão frio, se o sol já fugiu, eu nem consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração.
teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter.